Um presidente da Câmara em férias num cruzeiro de um cantor famoso. Um deputado federal satisfeito por gozar o descanso após ter conduzido a aprovação de uma reforma constitucional dificílima. Um parlamentar, porém, bastante criticado por impor um ritmo particular de votação bem acelerado às vésperas de embarcar no navio. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 11 de julho de 2023. Dia em que Arthur Lira está no mar, de férias no cruzeiro do cantor Wesley Safadão. O presidente da Câmara antecipou seu descanso de meio de ano em uma semana, para antes do recesso informal dos parlamentares. A viagem, que saiu da Flórida, nos Estados Unidos, vai circular por Ilhas das Bahamas. Na teoria, o recesso informal de meio de ano dos parlamentares começa só em 18 de julho, ou seja, na semana que vem. E esse é um recesso informal porque a Constituição diz que os congressistas só podem parar em julho caso tenham aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Só que não teve aprovação nenhuma de LDO. As férias parlamentares, portanto, são autoconcedidas a partir de um acordo entre eles. O recesso informal funciona assim. Os parlamentares combinam de tirar férias e suspendem temporariamente os trabalhos, mas os prazos para as matérias legislativas seguem correndo. Ou seja, apesar de não aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias agora, o Congresso se compromete a seguir o cronograma do ano. E olha, esse tipo de acordo é bem comum. Mas por que então esse episódio do Durma está dedicado ao assunto? É que antes do recesso para geral e do recesso antecipado em uma semana do Arthur Lira, a Câmara dos Deputados correu para aprovar um assunto de extrema importância para o Brasil. O cruzeiro do Lira com o Safadão foi antecedido por um feito inédito dos deputados federais: a aprovação da reforma tributária, uma emenda constitucional discutida há décadas, que só avançou agora. Com o texto aprovado e enviado ao Senado, o Lira então partiu para o mar, dizendo-se satisfeito com a votação histórica. Sim, a votação é histórica. É um grande feito do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, do Arthur Lira como presidente da Câmara, dos parlamentares, dos governadores e dos prefeitos. Foi possível avançar ali na resolução de um grande problema nacional: o sistema complicadíssimo de impostos no país. Se passar pelo Senado, a reforma vai simplificar bastante esse sistema. Só que a crítica que mais apareceu durante esse processo de aprovação foi a pressa do Lira. A maneira como ele pôs tudo para votar a toque de caixa. A PEC da reforma tributária prevê a unificação dos atuais tributos sobre consumo, criando ali um sistema mais simples. O texto foi aprovado em 2 turnos com a maioria absoluta dos deputados e no segundo semestre deve ser apreciado pelo Senado. A aposta do governo Lula é que as mudanças vão eliminar problemas de ineficiência na economia e vão trazer ganhos de crescimento econômico no médio e longo prazo. Mas o rito acelerado da votação na Câmara trouxe questionamentos. O texto final da PEC foi acordado entre os líderes partidários e só foi disponibilizado a todos os parlamentares minutos antes da votação, o que gerou reclamação. O relator da proposta na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP Progressistas da Paraíba, foi questionado sobre pontos que estavam lá no acordo de líderes, mas que haviam ficado de fora do texto. Durante a sessão da Câmara na quinta-feira passada, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, questionou o relator sobre o sumiço dos incentivos fiscais ao uso do hidrogênio verde. O relator Aguinaldo Ribeiro primeiro tentou colocar a culpa nos assessores, depois percebeu que poderia pegar mal e começou a elogiar o trabalho dos funcionários da Câmara. No fim, o tema ficou mesmo de fora do texto aprovado. Se teve pontos que ficaram de fora, teve outros que entraram de última hora. Um exemplo foi a inclusão de um trecho que amplia a imunidade tributária das igrejas no Brasil. A Constituição já prevê que estão isentos de impostos templos de qualquer culto. Os deputados aprovaram um trecho que diz que agora estão isentos de impostos entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo as suas organizações assistenciais e beneficentes. Ou seja, se a redação passar pelo Senado, não só as igrejas continuarão isentas.
As organizações ligadas a elas também não precisarão pagar impostos. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, questionou o relator Aguinaldo Ribeiro sobre esse ponto. Houve uma alteração nessa aglutinativa, onde fala de entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes. Isso quer dizer que o conjunto do conglomerado de organizações, por exemplo, de Silas Malafaia, de organização como, por exemplo, de Edir Macedo, vão estar todas elas também livres de qualquer tributação, é isso? Ou seja, houve uma ampliação daquilo que já existia nessa aglutinativa que vai ser avaliada e votada no plenário? Essa nós já votamos. Não. Essa ainda vai ser votada. Está aqui no texto a ser apreciado na aglutinativa. E no meio de toda essa confusão de uma sessão que durou mais de 11 horas, estava o Arthur Lira em suas negociações. Ele, inclusive, de forma incomum, saiu da mesa diretora e subiu à tribuna da Câmara para defender mais de uma vez a aprovação da reforma. No sentimento de gratidão a esta casa, por poder propiciar ao Brasil esse momento, que independente do resultado, que eu espero que seja consagrador para o Congresso Nacional, oportunize a discussão e a votação da principal mudança constitucional, que é a PEC da reforma tributária, desde o período da sua redemocratização. O governo liberou um valor recorde de emendas parlamentares antes da votação, tanto para a base aliada quanto para a oposição. Ouvido pelo Nexo, o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo, disse que a articulação do Arthur Lira para aprovar a reforma tributária foi mais do mesmo. O Centrão, liderado pelo presidente da Câmara, compôs com o governo. Agora deve pedir mais contrapartidas, como o acesso a ministérios. O Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2021, ainda no governo de Jair Bolsonaro. O deputado foi um dos principais articuladores da aproximação do Centrão, grupo de diversos partidos com histórico de fisiologismo, com o Bolsonaro. Em um mês de cargo como presidente da Câmara, cargo que é o segundo na linha de sucessão do país, o Lira já era acusado de tratorar os colegas com votações relâmpago e sem respeito ao regimento interno. Em 2021, por exemplo, o Lira atropelou grandes partidos e levou ao plenário a discussão do voto impresso, isso mesmo depois da rejeição de uma comissão especial. No mesmo ano, ele também acelerou a tramitação da reforma eleitoral, surpreendendo os colegas. O controle do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo em dezembro de 2022, e o controle dos recursos que esse esquema garantia, foi um dos trunfos do Lira. Com a falta de articulação e ação do governo Bolsonaro, o presidente da Câmara tomou para si a gestão de um grande pedaço do orçamento, o que deu a ele o apelido dado por adversários de primeiro-ministro do Brasil. Lira também apoiou Bolsonaro em projetos como o da área de segurança pública e não se pronunciava cada vez que o ex-presidente investia contra as instituições. Nos protestos de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro xingou o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara minimizou a fala. Além disso, ele segurou as dezenas de pedidos de impeachment que se acumularam contra o ex-presidente no auge da pandemia da Covid-19. Durante as eleições presidenciais de 2022, o Lira apoiou o Bolsonaro, tendo participado de eventos de campanha do então candidato à reeleição. O Lula venceu a eleição, foi confirmado pelas urnas. E, na eleição para presidente da Câmara de fevereiro de 2023, o novo governo decidiu apoiar o Arthur Lira. O deputado recebeu votação recorde para se manter no comando da Câmara. No primeiro semestre de 2023, o Lira teve uma relação ambígua com o governo Lula. Ao mesmo tempo que aprovou medidas caras ao governo, atuou para que a fatura não fosse barata. Além de garantir o Ministério do Turismo, o Centrão também atua para controlar outros cargos de primeiro escalão, como a pasta do esporte e também o Ministério do Desenvolvimento. Ao que parece, o governo e o Centrão, esse grupo que apesar do nome está muito mais caindo para a direita, estão em vias de se acertar. O interessante é que toda essa correria para aprovar a reforma tributária foi precedida de uma série de suspeitas levantadas contra o Lira e o seu entorno. O presidente da Câmara teve o seu nome envolvido num possível esquema de corrupção em torno da venda de kits de robótica para escolas com o dinheiro do orçamento secreto. Sempre negando ilegalidades, o Arthur Lira teve então
uma boa notícia relacionada a essas suspeitas. No mesmo dia em que pôs a reforma tributária para ser votada em plenário, na quinta-feira passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a investigação envolvendo o presidente da Câmara e os kits de robótica por uma questão envolvendo foro privilegiado. As investigações vão ficar paradas até que a segunda turma da Corte Máxima do país analise o caso. Isso deve acontecer provavelmente em agosto. Até lá, o Lira pode descansar em paz. Levante a mão, joga a mão pro céu e diz: vai, safadão! O IBGE divulgou nesta terça que os preços no Brasil tiveram uma leve queda de 0,08% no mês de junho de 2023. Esse foi o maior recuo para o mês desde 2017. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente o que o índice de junho diz sobre a inflação no Brasil. Bom, a gente teve queda de 0,08% nos preços agora em junho, segundo o IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil. Essa queda ela foi puxada principalmente por alimentos e bebidas, como óleo de soja, frutas, leite e as carnes, e também ajudaram nessa queda alguns produtos ligados a transportes, como carros novos, já que teve aquele programa do governo Lula para baratear carros, né? E combustíveis, que caíram porque a Petrobras baixou preços nas refinarias. Olhando de uma forma mais ampla, a inflação em 12 meses, que mostra quantos preços subiram num período equivalente a um ano, ficou em 3,16%. Esse é o número mais baixo desde setembro de 2020. Quer dizer, se um ano atrás a gente estava com a inflação batendo na casa dos 12%, agora ela está num nível bem mais baixo, o que até reforça aquela ideia de que o Banco Central deve começar logo a cortar a taxa básica de juros da economia. E Marcelo, existe uma expectativa entre economistas de que a inflação volte a subir no segundo semestre. Por quê? Isso preocupa? Bom, muitos economistas e agentes do mercado financeiro estão projetando que a inflação deve fechar 2023 ali em torno de 5%, talvez um pouco abaixo disso. De todo modo, é um aumento em relação aos 3,16% de junho. Tem alguns motivos para isso, desde uma inflação de serviços um pouco mais persistente, até a volta dos tributos sobre a gasolina e o etanol agora em julho, mas a principal explicação é um efeito estatístico. Se a gente for lembrar, a inflação começou a cair em julho do ano passado por causa daquelas desonerações que o governo Bolsonaro articulou para baratear os combustíveis. A principal medida foi aquela mudança no ICMS cobrado pelos estados. Tudo isso levou a inflação em julho, agosto e setembro de 2022 a ficar muito baixa. Tanto que esses 3 meses estão entre as maiores quedas que a gente já teve nos índices de preços nas últimas décadas. O que acontece é que a partir de agora, a partir de julho de 2023, essas quedas vão sair da conta da inflação em 12 meses. Então, por exemplo, a inflação de 12 meses em julho de 2023 vai tirar julho de 2022 da conta para colocar esse novo mês. Só que, mesmo se a inflação continuar baixa nesse mês, fatalmente ela vai ser mais alta que a de um ano atrás. Por isso, a gente tem esse efeito estatístico que deve fazer com que a inflação suba no segundo semestre. Eu conversei com economistas que disseram que esse aumento da inflação até o final do ano não preocupa justamente por isso, por não refletir tanto uma dinâmica da economia que esteja favorecendo um aumento de preços e ser mais uma coisa estatística mesmo, um efeito numérico pontual. Você pode ler o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Um dos temas amplamente discutidos na educação é o acesso de crianças a telefones celulares. Discussão é essa que não tem consenso entre os especialistas. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que se dedica a pensar os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles a infância. Mariana, quais são as orientações dessa relação entre celular e criança nas escolas? É possível incluir o aparelho na educação? As escolas têm lidado com isso de formas muito diferentes.
As regras costumam variar entre a proibição completa de celulares e outros aparelhos, a permissão para tablets com total liberdade dos alunos na sala de aula e o meio-termo, em que cada professor, não a escola, decide o que permitir na sua aula. Todos esses formatos têm prós e contras e mostram que não tem receita de bolo para tratar desse assunto. Mas as pessoas com quem eu conversei mostraram alguns caminhos que as escolas podem considerar. É possível sim usar o celular como um recurso didático, por exemplo. Os professores podem recorrer ao aparelho para ilustrar a solução de um problema, gamificar o ensino ou resolver tarefas em aplicativos. Mas as escolas têm que sempre perguntar: usar o celular é mesmo necessário? Considerando o tempo que as crianças já passam usando os aparelhos, vale a pena estimular mais ainda o uso em sala de aula? A tecnologia para os entrevistados tem que ser usada para potencializar o ensino, não por modismos. Outra coisa que as escolas têm que ter em mente é que, mesmo permitindo o uso do celular, é importante incentivar o pensamento crítico. Em quais momentos o celular pode ser útil? Quando o uso pode ser respeitoso? Como eu posso ter mais consciência do meu uso? Essas são algumas perguntas que os professores podem levar para as crianças. Fora do Brasil, países como Holanda, França e Itália têm criado leis para impedir o uso do celular em sala de aula para evitar distrações. Na Holanda, que anunciou a mudança no dia 4 de julho, os aparelhos só vão ser permitidos em casos excepcionais, como em aulas de habilidades digitais, por motivos médicos ou para pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, a gente não tem uma lei nacional sobre o tema, embora algumas cidades e estados, como São Paulo, tenham suas regras. Para as escolas, o ideal é que essa decisão seja dialogada com as famílias e com a comunidade escolar. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Das férias de Arthur Lira, passando pela inflação brasileira em junho e terminando com a discussão sobre o uso de celulares em sala de aula, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!